vamos lá. Vamos para o nosso estudo. Hebreus, hoje, capítulo 8, irmãos. Hebreus, capítulo 8. A gente vai começar esse capítulo. Nós vamos dividir ele, provavelmente, em duas partes aqui, tá? Eu gostaria de ler inicialmente o versículo 6 e 7. Acredito que seja o assunto central do capítulo aqui. Ele diz assim: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Então, aqui nós vemos o autor falando de um sacerdócio mais excelente, ou um ministério mais excelente. Esse é o tema aqui. Na verdade, o capítulo 8, ele vai fazer uma conclusão daquilo que ele vem dizendo nos capítulos 6, 7, explicando o porquê de ele utilizar aquilo. Eu acho que os irmãos devem lembrar que todo o assunto aqui, o desenrolar desses capítulos, gira em torno de uma comparação entre o sacerdócio levítico, que é da lei, e um sacerdócio que ele diz aqui que é segundo a ordem de Melquisedeque. Ele usa a figura desse Melquisedeque, que é identificado lá atrás, no tempo de Abraão, como um sacerdócio totalmente desvinculado da lei. A Bíblia apresenta ali em Gênesis, Moisés já falou que ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. Bom, então o nosso assunto aqui é esse ministério, esse sacerdócio excelente. Primeiro, a gente convém entender um pouquinho mais, pôr um pouquinho mais de atenção sobre o que quer dizer esse excelente. Uma coisa excelente é alguma coisa superior, perfeita, sinônimos assim, superior, perfeito, inigualável, esplêndido, muito melhor do que os outros. A palavra aqui, no grego, é diáforos, que quer dizer diferente. É diferente de todos os outros. Tá? Então, acho que isso ajuda a gente a entender o sentido desse ministério que ele está falando. Ele está dizendo aqui, o ministério de Jesus, ele é diferente. Diferente em que sentido? Ele é superior aos outros. E é disso que ele vem falando, não é? Ele fala, olha, todos aqueles sacerdotes que nós temos tido através de séculos, tá? O de Jesus é diferente. Por isso nós dizemos que ele é segundo a ordem de Melquisedeque, que é diferente. Mas vamos dizer assim, o sacerdócio de Jesus é diferente até do próprio Melquisedeque. É superior. É inigualável. É esplêndido, porque, bom, a gente vai ver por quê. Ele começa o capítulo 8, então, dizendo isso. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade. Vamos começar aqui por esse versículo 1. Mas, vamos lá, ele emenda aqui o assunto no versículo 2, né? Então,
está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Bom, então ele começa o quê? A suma do que temos dito, a gente entende. Ele está concluindo, né? A suma quer dizer, quando você resume uma coisa. Olha, tudo que nós explicamos para vocês aqui, tudo que nós temos dito até aqui, nós queremos concluir dizendo que tudo isso quer dizer o seguinte, tá? E o que quer dizer? Que nós temos um sumo sacerdote que está assentado nos céus. Não um sacerdote como aqueles que estiveram, que um após outro exerciam seu ministério e o que acontecia com ele? Morria. Acontecia aquilo que acontece com todos nós. Morre, passa, vem um sucessor. Não, ele diz, esse não. Ele está vivo, assentado nos céus, à destra do trono da majestade. O Filho assentado à destra do Pai. Jesus, o nosso mediador. Tá? Sempre lembrando que o sacerdócio, tá? Essa figura do sacerdócio, irmãos, é aquele ministério de mediador, de intermediário, é aquele que intervém por nós. Jesus, quando morreu na cruz, ele estava intervindo pela nossa alma, pela nossa salvação, não é verdade? E o que a Escritura diz é que ele continua sempre intercedendo por nós, assentado à destra do Pai. O trabalho de Jesus continua. Né? Então, esse ministério é superior, ele é excelente, ele é inigualável. Já começa por aí, porque ele é ministrado por um sacerdote vivo, que está assentado à destra da majestade do Pai. Mas ele diz aqui, ele é ministro, no versículo 2, ele é ministro, ele é aquele que serve, que exerce o seu sacerdócio no santuário do verdadeiro tabernáculo. Então, esse sacerdote, ele difere dos demais porque ele entrou no verdadeiro santuário. Dentro da lei, né, dos cerimoniais da lei, eu acredito assim que o ponto alto para eles era aquele momento em que o sumo sacerdote, uma vez por ano, era uma ocasião especial, né? Uma vez por ano, ele adentrava lá no tabernáculo, no lugar santíssimo. Vale a pena lembrar o que tinha no lugar santíssimo mesmo? A arca, com a tampa dela, propiciatório, e ali no propiciatório, o que acontecia? A manifestação de Deus. Então, ali era uma ocasião muito especial. O sumo sacerdote, só ele podia fazer isso. Ele adentrava aquele lugar, mas ele entrava trazendo com sangue, né? Ele vinha purificado com sangue
que ele apresentava perante o propiciatório, perante Deus, porque é através do sangue é que ele poderia chegar à presença de Deus. Tudo isso era representativo daquilo que Jesus faria no futuro. Quando a gente estudou sobre o tabernáculo, a gente falou sobre isso, né? Aqui o livro de Hebreus, ele explica muita coisa do que a gente vê em figuras lá em Levítico, né? Êxodo, Levítico, Deuteronômio, principalmente, esses 3 livros. Aquelas figuras, irmãos, que eram apresentadas ali. Jesus é um sacerdote excelente, diferenciado, perfeito, superior a todos os outros, porque ele adentrou no verdadeiro tabernáculo. Aquele tabernáculo que tinha aqui na terra era só símbolo do verdadeiro. Amém? Mesmo o templo de Salomão, depois que sucedeu o tabernáculo, né, aquela tenda, mesmo aquele templo majestoso, ele ainda era incapaz de retratar a glória do verdadeiro. Por mais que se revista de ouro, por mais que seja lindo, maravilhoso, tudo, né? Deus ordenou para Moisés que fizesse tudo exatamente como ele passou. Isso tinha uma razão. Tudo que tinha que ser exato para representar a glória do verdadeiro tabernáculo, a glória do verdadeiro santuário, que na verdade é aquele onde nenhum sacerdote entrou. Só o verdadeiro. Todos aqueles entraram no santuário, né? Aqueles que foram sumos sacerdotes, eles entraram no santuário, aqui na terra, seja no tabernáculo, seja no templo, mas tudo aquilo era imperfeito. Tudo aquilo estava mostrando para eles, visava mostrar para eles a glória da obra do verdadeiro sacerdote Jesus Cristo. Irmãos, para a gente não é só curiosidade quando a gente estuda o tabernáculo, né? A gente faz um esforço assim para tentar entender, imaginar, e quando a gente estudou sobre o tabernáculo aqui, uma das coisas que a gente procurou fazer foi tentar visualizar isso, a gente imaginar aquelas coisas todas revestidas de ouro e ali no lugar santo ainda, né? O candelabro com a sua luz e refletindo naquelas paredes revestidas de ouro, tudo assim, feito para criar um cenário glorioso, né? Bonito. Você está num ambiente, aquela essência aromática. Já observaram que um cheiro gostoso, né, te dá mais prazer de estar num lugar? Quando a gente está com fome, é gostoso a gente estar naquele lugar, a gente começar a sentir o cheirinho bom da comida, né? Mas também, quando tem alguém assim que usa um perfume agradável, gostoso, é gostoso estar naquele ambiente onde a pessoa está lá, né? É engraçado isso. Tem pessoas que usam perfume e fica marcante, né? A gente tem uma cliente que uma vez eu saí para almoçar e quando eu voltei eu cheguei a sentir o perfume dela. Eu falei, a pessoa tal, ela teve aqui? Ela teve.
Porque eu senti o perfume dela, ficou marcado, né? É um perfume gostoso. E característico da pessoa, né? Por ela usar, acho que sempre. Né? Eu já conheci. Meu cunhado era conhecido, né? Por ser cheiroso, ele tinha o perfume dele. A gente sentia. A Bíblia dele tinha aquele perfume. Era até gostoso. Ele uma vez me deu um inário. O inário veio com o cheirinho do perfume. Ele era gostoso. Mas perdeu, acabou. Passa o tempo, né? Mas aquele cheiro agradável. O tabernáculo, né? Ele tinha esse cheiro agradável. O ambiente era requintado. Tudo para manifestar alguma coisa gloriosa. Mas isso só representava. Isso não é nada comparável ao verdadeiro. E aqueles sumos sacerdotes que existiram, nenhum deles se equipara, na verdade, à glória do verdadeiro. Amém? Ele é o ministro do santuário, ele é aquele que realmente exerce o ministério, o sacerdócio, essa mediação que nós necessitamos no santuário, no verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Não foi feito por mão de homens. O tabernáculo aqui, ele foi construído com instrução de Deus. Mas ele foi feito por homens. É material. Né? O autor de Hebreus aqui está falando, não, esse tabernáculo onde Cristo adentrou, ele não é esse feito por homens, que é material, é imperfeito, é perecível. Né? Nós estamos falando daquele eterno, glorioso. Ele instiga até a gente aquela ansiedade, vamos dizer assim, esse desejo, né, de ter acesso a tudo isso. Enquanto nós estamos nessa carne aqui, nós sabemos que nós não podemos contemplar essas coisas perfeitamente. São coisas que estão reservadas para nós na glória eterna. Quando Cristo vier, né, estabelecer o seu reino aqui, vai ser um reino de glória. Ele vai vir em corpo, no seu corpo glorificado, e nós vamos estar com ele. Nós vamos poder contemplar no reino eterno de Cristo a beleza, né, da glória de Deus, a beleza retratada aqui na terra, aí sim, retratado aqui na terra, daquilo que hoje existe só na esfera celestial, na glória eterna de Deus. No versículo 3, ele diz: porque todo o sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Aqui a gente vê uma diferença. Os sacerdotes aqui na terra, eles tinham que oferecer dons e sacrifícios. Eles tinham que trazer à presença de Deus alguma coisa. Eles não podiam comparecer sem o sacrifício. E era necessário que esse sacerdote real, né, o verdadeiro sumo sacerdote, que ele também tivesse alguma coisa que oferecer. Mas ele não precisou trazer animais, né? Ele não precisou trazer as ofertas de segunda mão, porque ele mesmo se ofereceu.
Se um sacerdote entregasse a sua própria vida, que problemas nós teríamos? Primeiro, era a vida de alguém imperfeito, pecador. E segundo, ele não teria como recobrar ela. Mas nós temos um sacerdote que entregou sua vida perfeita, sem pecado. Ele não precisava buscar alguma coisa para oferecer, ele tinha aquilo que era o mais precioso e ele tinha poder para entregar, para dar a sua vida e para recobrar ela. Mas ele diz aqui no versículo 4, ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar no tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Tá? Então, como ele está resumindo, concluindo, ele retoma alguns assuntos que ele já tratou. Bom, eu devo lembrar vocês que se Jesus estivesse, esse sacerdote estivesse aqui na terra, ele nem sacerdote seria. Por quê? Nem sacerdote ele seria. Porque ele não era da tribo de Levi. Ele não seria visto como um sacerdote pelos critérios da lei. Né? Nota que ele diz aqui no versículo 4 mesmo, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Ou seja, quando foi escrito aqui ainda, havia o sacerdócio ativo da lei, debaixo da lei. Mas aí aqui no versículo 5, né, aqui no versículo 5 ele diz que eles servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Todos aqueles sacerdotes estavam ali com sombra. Sombra representa a imagem de alguém, né? Representando aqui as coisas celestiais. O verdadeiro tabernáculo é o celestial. Aquele tabernáculo que existia ali era só uma sombra, só um tipo, uma figura. O sacerdote que estava ali, só sombra. O verdadeiro da glória. Mas aqui ele chama atenção no versículo 5. Por isso Moisés foi divinamente avisado, estando já para acabar o tabernáculo, faz tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Deus deu um modelo para ele certinho e falou, faz tudo exatamente assim. Moisés passou as instruções para aqueles artesãos, para aqueles homens, cada um especialista em alguma coisa, né, em tecer, fiar, em trabalhar com ouro, com metais, fundição de metais. Deus indicou até as pessoas para fazer, porque eram as pessoas para quem ele tinha concedido habilidade para essas coisas. E ele diz, faz exatamente assim. E quando terminou, ainda o que o Moisés fez? Oi? Inspecionou. Ele foi ver se estava tudo realmente conforme as instruções. Era necessário isso. O zelo de Moisés retratava o zelo da parte de Deus. Por que tinha que ser tão perfeito, tão exato? Porque aquilo estava representando uma coisa onde Deus queria mostrar as características e a glória do verdadeiro. Uma figura tem que retratar com o máximo de exatidão possível o verdadeiro. Eu dei o exemplo da foto. Você não pode usar uma foto de uma outra pessoa para representar outra. Aliás, de preferência, tem que usar uma foto
em algumas circunstâncias, assim, o mais nítida possível. Às vezes aparece pessoas assim com RG, né, no trabalho, lá para registro de funcionário ou alguma coisa assim, para abertura de uma empresa. A pessoa apresenta lá o RG, está lá com a foto de criança ainda. Foto de RG, de documento em geral, é uma tristeza, né? Geralmente elas são mal tiradas, feias. Hoje, para muita coisa, se exige assim, que você atualize. Não, olha, tem que ser um RG de menos de 10 anos. Porque aquele que a pessoa tirou quando era muito jovem, criança, nem apresenta as características, né, de como ela realmente é atualmente. Para identificação não serve de grande coisa. Para identificar uma coisa, para manifestar alguma coisa, aquilo ou uma pessoa tem que ter as características mais próximas, mais exatas possíveis. Então, aquele zelo todo da parte de Deus e que ele infundiu a Moisés, falou: olha, Moisés, faz tudo exatamente como eu te passei. E Moisés foi lá, conferiu até se estava tudo exatamente como Deus tinha passado para ele, e ele passou para os artesãos, né? Tá certo? Tá aprovado. Porque aquilo tinha que ser exato, porque tinha que representar aquilo que Deus queria manifestar. Nem tudo a gente consegue entender exatamente, né? Talvez, irmãos, na glória nós vamos poder ver. Aquela coisa que tinha lá no tabernáculo, né, que Deus requereu, era por isso. Mas muita coisa a gente entende, né? O ouro empregado, algumas formas, são símbolos. Deus, para falar com o homem, Deus usa muito de símbolos, de figuras. Não que ele deixe assim escondido para nós, mas ele vai usando de figuras para é um método, vamos dizer assim, didático, né? Quem trabalha com crianças usa muito isso aí, né, Thaís? Empregar coisas que sejam didáticas para ajudar as crianças a entender. Então, nós também precisamos disso, né? De coisas que nos ajudem a visualizar, a entender melhor como são as coisas. E essas figuras, modelos, tipos, elas ajudam a gente a entender isso. Então, nós chegamos no versículo 6, que foi, né, o que a gente leu inicialmente, versículos 6 e 7. Então, ele diz aqui: mas agora alcançou ele, ou seja, Jesus, ministério tanto mais excelente, tão superior àqueles, quanto é mediador de uma melhor aliança. Então, ele mostra aqui a superioridade da aliança da graça sobre a aliança firmada ali, estabelecida sob a lei, que está confirmada em melhores promessas. Sobre isso aqui, o apóstolo Paulo trata muito lá em Romanos. Eu lembro quando a gente estudou Romanos aqui, a gente tem uma sequência de vários capítulos onde Paulo trata disso. Chegou a ficar assim meio, como a gente estendeu, pegou assim por partes, a gente ficou muito tempo tratando desse assunto. Ficou até meio cansativo, vamos dizer assim. A gente cansa muito fácil porque fica repetitivo, né? Quando a gente lê a carta só, não é cansativo. A gente vai vendo ali. Por a gente ficar vários domingos falando sobre o mesmo assunto, a gente tem uma tendência assim, de querer logo
ver outras coisas, né? Avançar outros assuntos. Mas Paulo trata ali naquela carta com assim, muito cuidado sobre essa questão, o papel da lei, né? Que não salva, as imperfeições da lei, o sentido da lei, o tipo, as figuras que ela apresenta, para manifestar o verdadeiro caminho de salvação, né? Para mostrar que tudo aquilo era figura, era imperfeito, e que nós temos em Cristo, no Evangelho, aquilo que é perfeito, que é completo. Então, esse ministério mais excelente, ele é chamado assim porque ele é diferenciado, ele é superior a todos aqueles, porque eles eram só figuras. Mesmo as promessas ali manifestadas, elas eram manifestadas ali em figuras. No versículo 7, ele diz: porque se aquela primeira aliança da lei, se ela fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Não haveria necessidade dela. Então, também, o sacerdócio de Cristo é diferente dos modelos imperfeitos. E a imperfeição da primeira aliança que mostra a necessidade dessa segunda. Sobre isso, Paulo fala bastante lá em Romanos. A lei, ela era muito boa, ela foi dada por Deus. Alguém vai questionar os preceitos morais da lei? Não, ele mesmo diz: a lei é boa. Mas a lei tem um problema. Ela é imperfeita. Qual o problema da lei? É quem vai cumprir a lei. O problema da lei é que essa é imperfeita, mas a gente não consegue cumprir ela. Então, o que ele diz lá? Então, qual é a finalidade da lei? Por que Deus deu a lei, então? A lei nos serviu do quê? De aio. Né? Ou seja, ela nos serviu de guia, de tutor, para nos conduzir a Cristo. A própria lei mostra que, por ela ser incapaz de salvar, ela mostra que existe a necessidade. Então, para eu ser salvo, eu preciso de alguma coisa, porque a lei não me salva. A lei só mostra quanto eu sou pecador. Então, ela serve de tutor para nos conduzir. Peraí, se pela lei eu não posso ser salvo, o que é que pode me salvar? A lei também apresentava isso em figuras. Ela tinha a figura do sacrifício de um inocente por um culpado, né? Ela tinha a figura de um sacerdote que tinha que interceder pelo povo, apresentando sangue derramado daquele inocente. Então, a própria lei cerimonial também é maravilhosa, porque ela está mostrando para a gente: vocês precisam de um redentor. E aí nós encontramos isso onde? No Evangelho de Jesus Cristo. Ele é o nosso verdadeiro sacerdote, nosso rei. Ele é o cordeiro que tira o nosso pecado. Então, ali sim nós encontramos o verdadeiro, em Cristo. Lá estava tudo representado. Aquela lei era imperfeita, porque ela não podia salvar. Aquela lei era imperfeita, porque ela colocava sobre nós uma responsabilidade por uma coisa que a gente é incapaz de fazer. Deus quis, com a lei, mostrar nossa incapacidade.
falta no tipo de evangelismo que é feito hoje, falta muito a presença da lei de Deus. Algumas pessoas estão se esquecendo das imperfeições. Total ou parcialmente colocando a responsabilidade da salvação em si mesmos. Nunca nós podemos colocar nossa fé ou a nossa perseverança, a preservação da nossa salvação na nossa própria força ou na nossa própria capacidade de cumprir a vontade de Deus. Sempre nós vamos ser imperfeitos. Aliás, irmãos, parece que Deus permite que os servos dele tropecem muitas vezes, talvez até para nós enxergarmos que pessoas como Davi, por exemplo, que eles eram falhos. Mesmo servos nos nossos dias, olha, eu conheço bons irmãos, que eu não tenho motivo para questionar a salvação deles, mas que num certo momento da vida, ou já no final da vida, a gente pode vislumbrar a fraqueza deles. Nós somos fracos, sabe? Ninguém deve olhar para si mesmo como um super crente. Não olhem para mim como um super crente. O pastor, nem o pastor é isso. Tá? E não sou só eu, não, nenhum. Há uns bons anos atrás eu conversava com alguns irmãos a respeito da necessidade de... Eu via assim, vislumbrava caminho aberto por Deus para que eles estabelecessem uma nova igreja. Mas existia uma resistência daqueles irmãos. Boa parte deles, eles não conseguiam se enxergar numa outra igreja sem o pastorado daquele pastor, da igreja deles. Esse pastor, para eles, assim, ele é perfeito. Eu conheço, né? Tenho muita consideração, apreço, respeito, amor por esse pastor, mas eu sei que ele é imperfeito. E esses irmãos só entenderam que eles deveriam desgarrar daquilo quando eles começaram a se deparar com isso. Deus precisou mostrar para eles, olha, esse meu servo é imperfeito. Aí eles se tocaram que aquilo não deveria prender eles lá, não. Tudo que nós temos aqui é imperfeito, irmãos. É sombra do verdadeiro. Nós temos que ser imitadores de Cristo. Temos que tentar ser o mais parecidos com Ele possível. Amém? Mas por mais santo que você consiga ser, você só vai representar. Você vai ser, talvez, o bom perfume de Cristo. Vai fazer lembrar dele. Mas você vai ser só uma sombra disso, do que ele é. O ideal é que nós sejamos uma figura de Cristo, em certos sentidos, né? Na nossa santidade, nosso amor. A figura requer o real. O tipo requer o verdadeiro. Que a gente possa enxergar isso sempre. Na segunda parte do capítulo aqui, irmãos, ele vai falar da perfeição dessa nova aliança que Deus prometeu estabelecer. Não só com Israel, mas nós vamos ver a amplitude dessa lei. Essa sim perfeita. Aquela que substitui
a lei do sacerdócio levítico, tá? Aquela chamada lei de Moisés. Tá bom? O capítulo 9, ele vai falar sobre a imperfeição, ele vai mostrar com mais detalhes as imperfeições dessa antiga aliança. Vamos lembrar que o autor está escrevendo a Hebreus, está mostrando a glória e a superioridade de Cristo em tudo. Então ele ocupa um bom tempo aqui agora para falar exatamente quais eram os pontos fracos daquela lei a que eles estavam apegados. Como ela era imperfeita, por que ele vai dizer isso? Justamente, irmãos, por causa desse versículo 7 aqui, tá? Do capítulo 8. Nota, no capítulo 9 aqui, minha Bíblia tem um subtítulo, né, colocado por homens, tudo bem, mas retrata o assunto, a imperfeição da primeira aliança, que é a da lei. O capítulo 10 fala sobre sacrifícios insuficientes, sacrifícios que não cumprem sua finalidade, na verdade, que eram aqueles que eram feitos ali. Mas por quê? Ele está mostrando mais detalhadamente por que era imperfeita aquela aliança. E o versículo 7 aqui fala, aquela primeira aliança, se ela fosse perfeita, irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Então, era necessário realmente olhar para essa segunda aliança em Cristo, firmada em Cristo, com esse sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não um sacerdote segundo Arão, porque a primeira lei era imperfeita. Então ele vai mostrar as imperfeições dessa lei. Tá? Vamos ver se a gente consegue extrair boas lições aqui nesse comparativo. A primeira lei sempre retratando coisas gloriosas, mas imperfeita na sua eficácia, né? No que ela de verdade se mostra. Sempre feita por homens, por mão de homens, cumprida por homens imperfeitos, só vai servir de símbolo, de tipo, de sinal para aquilo que é verdadeiro. E aí sim, é perfeito, é glorioso. Tá? Então é isso. Vamos.